Olá, pessoal! Meu nome é Diene Santos, sou professora de arte e nesta videoaula de hoje teremos a correção do PET volume 3. Hoje iremos considerar a semana 1 do segundo ano do ensino médio. Bom, primeiramente precisamos nos atentar ao tema que foi considerado na semana 1, mídia audiovisual. Com certeza esse é um tema que chamou a atenção de muitos de vocês aí em casa. Afinal de contas, é uma linguagem artística que a maioria de nós fazemos uso constantemente, principalmente agora nessa quarentena pela qual nós nos encontramos. Para que nós possamos compreender esse assunto e a importância do mesmo, primeiro nós precisamos compreender aí o que significa essa palavra mídia. De acordo aí com o material que vocês têm aí à disposição de vocês, a palavra mídia, ela tem essa origem na palavra média do latim e ela vai significar meio, ou seja, aquilo que eu vou utilizar como forma para que eu possa me comunicar. Quando a gente fala de mídia audiovisual, nós estamos nos referindo a uma linguagem artística. Vocês estão lembrados que a arte ela é dividida em 5 linguagens. Então nós vamos ter aí a dança, nós vamos ter a música, o teatro, as artes visuais e também vamos ter o audiovisual. Na aula de hoje, nós iremos focar no audiovisual. Vamos perceber que essa linguagem ela é extremamente importante no nosso cotidiano e como que a utilização adequada dessa linguagem pode nos beneficiar. É muito interessante observarmos que quando a gente se depara aí com uma produção audiovisual, geralmente a gente fica bem encantado, fica ali com os olhos brilhando. Afinal de contas, o audiovisual ele vai fazer a mistura de 2 elementos importantíssimos. Nós vamos ter a junção dos elementos visuais, tudo aquilo que a nossa visão consegue captar por meio de imagens. Então nós vamos ter aí fotografias, desenhos, gráficos, esquemas, enfim, tudo aquilo se refere aí à questão de imagens mesmo. E vamos ter um outro elemento que vai ser o elemento sonoro. Então nós vamos ter aí música, voz, efeitos sonoros, os sons emitidos aí pela natureza, pelos animais, objetos do nosso cotidiano. Então quando nós temos aí, essa junção destes 2 elementos, nós vamos ter o que nós chamamos aí de mídia audiovisual. Para que exista aí essa mídia, nós vamos precisar de 3 tipos de linguagens. Esses 3 tipos de linguagem, inclusive, foi abordado aí no material de vocês. Então, nós vamos precisar da linguagem verbal, tá? Nós vamos precisar da linguagem sonora e também iremos precisar aí da linguagem visual. Professor, o que significa cada uma dessas linguagens? Então, quando a gente se refere à linguagem verbal, é aquela linguagem que nós vamos utilizar e expressar por meio da escrita, por meio da fala. Quando a gente fala dessa linguagem sonora aí, nós vamos falar a respeito dos diversos sons que nós encontramos aí no nosso cotidiano, como a música, os sons emitidos pela natureza, por animais, aquele som daquela cachoeira maravilhosa, daquela água caindo, da chuva caindo, os sons emitidos por diversos animais, objetos, às vezes um copo que caiu ao chão aí, faz aquele barulho, a fala humana. Então tudo isso aí está voltado para essa questão da linguagem sonora. E depois nós vamos ter aí a linguagem visual, que é como a gente já disse, ela é expressa aí por meio do mais variado tipo de imagens que nós encontramos. E é interessante notar que 2 principais mídias audiovisual que o mundo abraçou
completamente e que é muito importante foi justamente aí a televisão e o cinema. É bem interessante essa parte aí. Inclusive a televisão é o principal meio aí, o maior, né, ferramenta aí que a maioria das pessoas tem à sua disposição. A televisão, para vocês terem ideia, ela é uma ferramenta muito importante na propagação aí de informação, conhecimento, inclusive aí o entretenimento, né? Então, por meio da televisão, a gente consegue ficar informado, né, de muitas coisas, inclusive aí o que está acontecendo ao redor do mundo. A gente vai ter aí também campanhas, programas educativos que vai assumir a função aí educativa, enfim, uma série de coisas. Inclusive aí o entretenimento mesmo, a diversão, né? Existe, claro, uma polêmica muito grande em volta dessa questão da televisão. Muitos debatem a respeito desse assunto, sobre se a televisão ela é um meio que acaba influenciando as pessoas de uma forma negativa e tal, mas a gente não vai adentrar a respeito deste assunto, né? As mídias audiovisuais, elas estão à nossa disposição e com certeza trazem inúmeros benefícios, mas é como eu sempre costumo dizer aos meus alunos em sala de aula, tudo aquilo pelo qual nós nos deparamos no nosso cotidiano, nós precisamos saber filtrar, não é assim? Tanto que eu coloquei aqui no slide para vocês 3 coisas muito importantes. Então, nós precisamos ter um filtro, né? Tudo aquilo que for negativo, a gente deixa de lado, e o que for positivo, que vai agregar para o nosso conhecimento, né? Para o nosso progresso, nós vamos absorver. Nós precisamos ter o equilíbrio, né? Não é porque eu tenho aquela mídia, né, audiovisual à minha disposição ali que eu vou precisar ficar, por exemplo, 24 horas do meu tempo, do meu dia inteiro fazendo uso daquela mídia porque ela é benéfica, né? Então, o equilíbrio, ele vai entrar aí como uma questão fundamental. E a responsabilidade, né? O uso consciente, né? Então, esses 3 fatores aí é a chave, né? Uma das chaves que nós temos à nossa disposição para que nós possamos fazer bom uso dessas mídias audiovisuais. Uma delas, né, que hoje em dia faz um sucesso total, é quando a gente fala aí das redes sociais, né? Os jovens, eu sei que você aí de casa, com certeza gosta muito, faz muito uso das redes sociais. As redes sociais, elas são incríveis ferramentas que ampliou, facilitou demais essa comunicação a longa distância. Além, é claro, de facilitar também esse acesso à informação, ao entretenimento, inclusive a busca de conhecimento também. Mas vai entrar exatamente no que eu acabei de falar, sobre as 3 chaves, né? O equilíbrio, saber filtrar o que tem de positivo e a questão aí do uso responsável. É importantíssimo isso, porque tudo aquilo que fazemos uso de forma exagerada, sem o controle, vai acabar gerando aí malefícios. Então é muito importante sabermos fazer bom uso, um uso consciente, um uso moderado, para que a gente possa aí aproveitar da melhor maneira possível. Então nós vamos para nossas atividades. Na questão de número 1, o que é mídia audiovisual? Explique com suas palavras. A gente viu que as mídias audiovisual é toda produção que vai contemplar elementos sonoros e visuais. Quais os 3 tipos, questão de número 2, de linguagem que faz parte da produção audiovisual? Então, nós vamos ter a linguagem verbal, que, como eu já disse, ela é expressa por meio da escrita ou fala. A linguagem sonora, que é expressa aí pelos mais variados sons, música, sons emitidos por animais, natureza, objetos, etc.
A linguagem visual, que é aquilo que a nossa visão vai captar, né? Então ela expressa aí por meio do mais variado possível tipos de imagens que nós temos. A 3 vai falar sobre a televisão. Então a televisão se consolidou como a mídia audiovisual mais utilizada no mundo. Comente sobre a importância dela para a sociedade. Bom, aqui eu coloquei apenas um resumo mesmo, né, uma base pela qual vocês podem aí utilizar para expressar a opinião de vocês, inclusive compartilhar aí com seus colegas, com seus familiares e com o professor. Então a televisão ela é um importante meio de mídia audiovisual que vai proporcionar inúmeros benefícios à sociedade, como por exemplo informação e entretenimento. Na questão de número 4, é uma questão pessoal, tá? Eu coloquei aqui uma resposta base, mas eu desejo que vocês, no momento que forem ter a roda de conversas de vocês expressem de fato o que vocês pensam sobre o assunto, né? Então, aprendemos o que é mídia audiovisual. Sabemos que muitas pessoas produzem conteúdo audiovisual diariamente nas redes sociais. Comente com suas palavras sobre redes sociais. Lembre-se de nos dizer se você e sua família utilizam recursos de vídeo, áudio e fotografia nas mídias da internet. Então, é como nós acabamos de tratar, né? A utilização das redes sociais hoje em dia, ela facilita bastante uma série de questões nas nossas vidas, como a comunicação, informação e entretenimento. E ela promove bons resultados assim maravilhosos, benéficos, desde que utilizados da forma adequada. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui, mas como de costume, eu vou deixar para vocês uma frase para vocês pensarem. Essa frase é do Ayrton Senna, onde temos: se você quer ser bem-sucedido, precisa de dedicação total, buscar seu último limite e dar o melhor de si. Quanto mais você se esforçar, melhor serão os resultados e você com certeza vai conseguir trilhar aí um caminho de muito sucesso. Pessoal, se você gostou dessa aula, se você conseguiu tirar proveito, compreendeu o conteúdo, eu vou pedir por gentileza para você deixar o seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho para você não perder nenhuma notificação. Coloca a sua opinião, o que você acha aí das mídias audiovisuais aí nos comentários, para que a gente possa ter essa interação. Se ficou com alguma dúvida, também pode colocar nos comentários, que eu vou tentar responder aí na medida do possível. Um forte abraço e até a próxima!